Se eu tivesse que escolher apenas uma ação na Bolsa do Brasil para investir em 2026, essa empresa seria a Prio. Ela não está nos setores do hype atualmente, como inteligência artificial e tecnologia, mas ela me entrega 3 características muito interessantes para a composição da minha carteira. Primeiro, é uma empresa de crescimento, focada em eficiência e com um perfil defensivo para o momento atual. Nesse vídeo eu vou te explicar como a Prio ganha dinheiro e por que eu acredito que ela pode ir bem no ano de 2026, independentemente do cenário político que nos espera no segundo semestre do ano. Lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento e você deveria estudar para tomar suas próprias decisões. Meu nome é Gustavo, já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos parecidos com esse ao longo dos próximos meses. Bom, a Prio é uma empresa de exploração e venda de petróleo, mas com um modelo um pouco diferente das demais. Ela explora campos maduros. Então ela faz basicamente 4 coisas. Primeiro, ela compra campos maduros de outras empresas, ou seja, que já têm reservas comprovadas. Ela investe na melhora desses campos. Ela tenta reduzir o custo de exploração para ser mais eficiente do que a média e ela vende esse petróleo em dólar para o mercado internacional ou nacional, dependendo do que for mais atrativo. Ou seja, o lucro da Prio basicamente depende do quanto ela produz, do custo de extração e, é claro, do preço da commodity, nesse caso o petróleo. Quanto maior a produção e menor o custo, melhor o resultado final. Bom, parece muito simples, mas então, Gustavo, por que você acredita que faz sentido de investir na Prio agora? O primeiro ponto que eu acredito que vai fazer muita diferença em 2026 é justamente o incremento da produção. E nós já temos dados prévios que apontam para isso. Vamos dar uma olhada nesse fato relevante que a empresa soltou em dezembro de 2025, onde ela indica a média de produção de todo o ano de 2025. Como nós podemos observar nessa parte em azul aqui, ela iniciou o ano com uma produção de 114 mil lá em janeiro e terminou a produção de dezembro em 155 mil barris de petróleo equivalente ao dia. Importante verificar aqui que no mês de setembro, onde ela teve algumas quebras na produção, ela chegou num patamar muito baixo de 71 mil barris ao dia, e isso prejudicou muito as ações. Quando você for analisar o gráfico das ações de Prio, não é nada atraente, porque nos últimos 3 anos essa ação ela veio de lado, ela sofreu muito com a falta de liberação do IBAMA para a exploração de novos poços, e também ela não tinha feito nenhuma aquisição relevante, a exemplo do que aconteceu agora recentemente com o Peregrino. Mas o que é super interessante de verificar é que nós temos aqui 80% da produção de Peregrino no resultado atual, desses 155 mil barris de petróleos produzidos, sendo que ela fez o closing nos últimos dias de dezembro dos 20% adicionais. Ou seja, naturalmente aqui, fazendo uma regra de 3 muito simples, Peregrino já deveria estar produzindo acima dos 100 mil barris de petróleo ao dia. E, somado a isso, também no último trimestre do ano de 2025, que foi um trimestre de excelentes notícias para a Prio, ela teve a liberação do IBAMA para a exploração do campo de Wahoo. A própria empresa comenta que o campo de Wahoo tem um potencial de somar até 40 mil barris de petróleo equivalente ao dia na produção da petroleira. Sendo assim, considerando esse cenário, possivelmente até o final do primeiro semestre de 2026, a empresa já pode ter alcançado os 200 mil barris ao dia de produção, ou seja, quase dobrando a média do ano passado. Isso aqui é injeção de resultado direto na veia, porque produzindo mais, a empresa dilui os seus custos e, consequentemente, tem uma rentabilidade muito superior. Importante mencionar também que o campo de Wahoo tem a possibilidade de fazer a exploração via tieback, ou seja, eles vão utilizar a estrutura de outros campos para explorar o campo de Wahoo. Isso faz com que o custo de extração seja ainda mais baixo, o CAPEX, ou o investimento seja ainda mais baixo. Dado que o custo é mais baixo, ela vai trazer um retorno muito melhor na exploração desse campo. Ou seja, esse é o principal driver da ação no curto prazo, alcançar esses 200 mil barris de produção ao dia e ter todo esse custo fixo da empresa diluído nessa grande quantidade de petróleo. Esse é o primeiro e mais importante ponto por trás da tese de investimentos de Prio. O segundo ponto, para quem acompanha a empresa de perto, a própria gestão falou que ela vai focar muito na eficiência operacional ao longo desse ano. O Monteiro, em suas próprias
palavras, falou que ele vai olhar muito mais para dentro da empresa do que buscando oportunidades de investimento. Como nós podemos observar nesse gráfico aqui, ao longo dos últimos trimestres, o lifting cost ele subiu de maneira muito significativa, saindo lá dos 6,8 dólares por barril para os atuais 17. Sendo assim, a empresa deve voltar a olhar para isso e melhorar a eficiência, quem sabe baixando o custo aí abaixo dos 10 dólares outra vez. Nós não tivemos um guidance disso, mas é algo que eu acredito que seja possível lá para o final de 2026. Isso faz com que a rentabilidade da empresa seja muito superior. É verdade que grande parte dessa subida no lifting cost se dá à diminuição da produção que aconteceu nos últimos trimestres. Então, com essa entrega de uma produção maior, diluição dos custos nessa maior produção, a expectativa é que esse lifting cost sim baixe de maneira significativa, melhorando a rentabilidade desse ativo. Outro ponto, a empresa está num ponto de alavancagem um pouco mais alto se comparado aos últimos anos, então atualmente 2 vezes a dívida líquida EBITDA, mas ainda assim num patamar muito controlado. E boa parte dessa alavancagem se deu pela compra de Peregrino, que já produz 100 mil barris de petróleo ao dia, ou seja, o próprio campo gera caixa para pagar a sua dívida. Então a dívida, apesar de estar mais alta, ela está controlada. Terceiro ponto que indica que as ações também estão baratas. Ainda em dezembro de 2025, a empresa lançou um novo programa de recompra, ou seja, a própria empresa entende que a melhor alocação de capital seja na compra das suas ações no mercado do que fazer novos investimentos. Então a empresa está recomprando parte dessas ações. O novo programa aí indica que podem ser compradas até 87 milhões de ações a mercado. E por que essa recompra é boa para o acionista? Porque, em suma, menos ações em circulação significa que o lucro da empresa que é gerado vai ser distribuído em menos cotas, em menos ações. Então o lucro por ação deve aumentar. É uma forma muito parecida do que pagar dividendos, porém ela é mais eficiente do ponto de vista fiscal. Outro ponto que me chama muito a atenção é a chegada de fluxo para essa empresa. Em dezembro nós tivemos 2 fatos relevantes comunicando que fundos de investimento chegaram a uma participação maior de 5% das ações em circulação da Prio. Ou seja, a gente já está vendo aqui fundos de investimento grandes montando posições relevantes na empresa. Mais um indicativo de que a empresa está barata e que o investidor profissional já está enxergando isso também e montando suas posições. Os 2 fundos que comunicaram foi aqui a Schroeder Investment Management do Brasil e a outra empresa foi a Esquadra, que também é uma gestora gigantesca de recursos aqui no Brasil. Esse tipo de investidor profissional realmente faz conta e não leva a emoção em consideração na hora do investimento. Isso reforça o viés positivo que as ações estão atualmente. Outro ponto bastante relevante no momento de tomar a decisão de investir de Prio é o fato dela ser uma exportadora e por isso ter o perfil defensivo, na minha opinião. Ela pode se beneficiar até mesmo em um cenário onde o real tem um desempenho ruim em 2026 e 2027, por ter sua receita em dólar e poder exportar para outros países. Esse hedge cambial é bastante relevante na hora de compor o seu portfólio de ação. Você deveria sim considerar ter exportadoras no portfólio e por que não Prio, que para mim é a melhor ação da bolsa no momento atual. Bom, os riscos então da tese. Por um lado, nós temos esse benefício do hedge natural do dólar, por outro lado, nós temos o malefício, pode ser um malefício, da cotação internacional do petróleo. Caso a cotação do petróleo baixe muito, a empresa pode sofrer no curto prazo. É verdade que a principal coisa que a empresa pode fazer para se proteger disso é diminuir o lifting cost, é diminuir o custo de extração, algo que a Prio já foca atualmente e o que me faz olhar com ainda maior interesse nessa ação. A empresa controla aquilo que ela pode controlar, que é justamente o custo de extração. Então, mesmo num cenário onde muitas outras empresas, a exemplo da Brava, podem ter dificuldade de gerar caixa, a Prio, por ter o custo mais baixo, consegue manter sua operação com uma rentabilidade mínima. O segundo risco é o risco regulatório. Nós já tivemos no passado a taxação do petróleo, da exportação de petróleo, como uma maneira do governo arrecadar mais. Então isso sim pode acontecer. Entendo que não é um cenário base, mas é algo que sempre deve estar no radar do investidor brasileiro em específico. E terceiro, algo que a empresa sofreu ao longo do tempo é justamente com a execução. Ela teve dificuldades na execução, muito em função da greve do IBAMA e alguns percalços que ela sofreu em relação a isso, mas o risco de execução é algo que também deveria estar no seu radar, porém, aqui também eu atenuo tudo isso dizendo que a Prio historicamente executa muito bem. Então o histórico dela
ajuda a defender também esse risco. Resumindo tudo aqui então, a Prio cresce a produção e tem foco em eficiência, possui dívida controlada e custo de extração abaixo da média do mercado, tem a receita em dólar e o interesse de investidores institucionais. Por isso, hoje a Prio é a empresa que eu tenho maior confiança e convicção para investir em 2026. Se você quiser, eu posso aprofundar ainda mais esse conteúdo trazendo aqui o valuation completo da Prio, com números e cenários para a gente entender aqui a dinâmica de como a Prio pode se comportar em cada um desses cenários. Mas para isso eu preciso do seu comentário aqui embaixo. Então já deixa o comentário, se inscreve no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.